Olá, eu saúdo os amados com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero dizer que é motivo de grande alegria estar aqui mais esse dia para conversar e para compartilhar um pouquinho mais da Palavra de Deus. Nesse dia especial, nesse dia em que nós celebramos o Dia das Mães. Nós sabemos que hoje é uma data de grande alegria para muitos, porém para alguns pode ser um dia que produza uma reflexão, um pensamento e que de repente encontrem-se com seus corações angustiados. Mas eu quero dizer para você que o desejo do meu coração é que o Espírito Santo encha o teu coração com a alegria que vem dele. E que você traga à tua memória, a partir dessa mensagem, aqueles momentos que lhe dão alegria. Aquela história com aquela mãe carinhosa, com aquela mãe atenciosa, que viveu momentos incríveis contigo e que você possa acompanhar conosco essa reflexão. Hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito de uma mulher ímpar, de uma mulher realmente especial, de uma mulher segundo o coração de Deus, de uma mulher que foi separada para uma missão específica, para ser a genitora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ser a genitora do Salvador do mundo. Então nós falaremos neste dia de Maria de Nazaré. Que Deus abençoe a nossa reflexão, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração nessa manhã. Para a nossa reflexão dessa manhã, nós vamos estar meditando no Evangelho de Lucas, dos versículos 1 ao versículo 38. Se o irmão puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado de Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, que ele dizia ser estéril, já está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a o deixou. O que Maria de Nazaré vai nos ensinar neste primeiro momento, nessa passagem, é que o Senhor dá grandes responsabilidades aos seus. Se levarmos em consideração as características culturais da época, esta narrativa que Lucas nos apresenta, Maria teria uma idade aproximada entre 12 e 15 anos de idade, pois era a época em que as jovens, as moças eram desposadas ou eram dadas em casamentos, prometidas em casamento aos seus maridos. O que significa desposar? Desposar significa o nosso período de noivado. Só que juridicamente, na época, quando ela era dada em casamento ao seu marido, a partir daquele momento em que ela era prometida ao seu marido, já se consumava o casamento. Ela já passava a ter os direitos legais de uma esposa. Ou seja, se o seu marido falecesse, por exemplo, ela já seria considerada viúva. A única coisa é que eles não moravam junto, para a gente falar de uma forma mais simples. Então as bodas, o que nós conhecemos como a troca de aliança, ela seria a formalização desse casamento. Então eles se reuniam, faziam a celebração do casamento como se fosse uma espécie de retirada, onde o noivo pegava a sua esposa e levava ela para sua casa. E daí dentro desse contexto eles têm um cenário especial. A noite de núpcia normalmente era montada uma tenda na casa do esposo, no terreno dos pais do esposo, onde eles passavam a noite de núpcia. Esse era o contexto que eles viviam naquela época.
Então imaginem os irmãos como Maria se sentia naquele momento em que o anjo se apresenta a ela e fala para ela: você é agraciada, você é especial para Deus e Deus tem uma responsabilidade especial para você. Você será a genitora do Salvador do mundo. Só que o ficar grávida naquela época não era algo tão simples, não. Não era como nós vivemos no nosso tempo, em que se trabalha a situação. A grávida, sem ser casada naquele momento, significaria uma desonra ao seu marido. Ela poderia ser morta, ela poderia ser apedrejada, ela seria julgada publicamente, envergonhada, humilhada publicamente. E se ela fosse filha de sacerdote, então ela seria queimada em uma fogueira pública. Vocês imaginem como se encontra o coração de Maria naquele momento, quando o seu coração se perturba, como quando ela se agita pela insegurança do momento. Logo no início da sua caminhada, ela recebe essa responsabilidade, ser genitora do Salvador do mundo. Nesse momento em que Maria se encontra aflita, ela nos dá uma outra lição. Ela nos mostra que ela é essencialmente pura, ela é pura na sua essência e que ela é totalmente temente a Deus. E nesse momento eu paro para pensar nas mães que encontram-se gestando nesse momento, nas gestantes desse momento, e que de repente no seu íntimo sente um medo com relação ao processo gestacional, que sente um medo com relação ao cuidado para um filho recém-nascido, que tem dúvidas e incertezas com relação ao futuro. Eu quero dizer para vocês, façam como Maria, simplesmente confiem no Senhor, porque o Senhor é com vocês. Olhem para as mães que já têm os seus filhos criados e vejam as experiências que elas têm para compartilhar. Pensamos em mães que lutaram verdadeiras batalhas para educar seus filhos, verdadeiras batalhas para o sustento dos seus filhos, mas que em nenhum momento Jesus as desamparou. Nós olhamos para verdadeiras guerreiras do Senhor que são sustentadas por Ele. Assim como Maria na sua caminhada, nós vamos ver no decorrer dessa mensagem o quanto Maria caminhou e o quanto ela teve que lutar para que a sua missão fosse cumprida de forma plena e de forma completa, né? E Maria nos mostra que algumas coisas são necessárias, alguns elementos são necessários para que essa caminhada tenha êxito. Diante dessas responsabilidades que Deus coloca em nossas vidas, Maria ela vai nos mostrar que é necessário ter obediência e fé para ter êxito nessa caminhada. Lucas 1,38 vai nos dizer o seguinte: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a o deixou. Esse sim de Maria para a missão de Jesus, esse sim ele se deu em um momento decisivo. Ela não tinha noção das lutas que ela enfrentaria. Assim como as mães que estão gestantes hoje, assim como as mães que já gestaram e têm seus filhos adultos, que não sabiam quais seriam as lutas que enfrentariam. Esse sim, ele é um sinal de obediência e fé ao Senhor. Sabemos que a maternidade é um privilégio doloroso em sua caminhada. São momentos de dores no corpo, cuidado especial, transformação no corpo, mudança hormonal, mudança de humor, que mexem de forma inigualável com a mulher. Nós sabemos que são momentos complicados, que essa transformação nem sempre é compreendida, tanto pela mulher quanto pelo seu companheiro. Porém, as que já tiveram a experiência da gestação podem compartilhar que todo esse desgaste ele é compensado dia após dia durante o período gestacional. A cada mexida do bebê na barriga, cada ultrassom, uma nova experiência, uma nova sensação. O que diremos de Maria, uma mulher simples que foi escolhida por Deus, que já inicia a sua gestação com o anjo do Senhor falando diretamente a ela. Ela não sabia o que ele esperava,
Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava à disposição do Senhor. Quando nós olhamos para Maria e para o contexto em que ela vivia, nós podemos notar que ela em nenhum momento pensou em sua condição, ou no que a sociedade da época poderia falar, ou as consequências que poderiam vir a partir daquele momento. Mas com os olhos da fé, ela olhou para o Senhor e simplesmente obedeceu. Sem sombra de dúvidas, nós podemos dizer que esse sim de Maria tornou Maria uma heroína da fé. Maria de Nazaré, ela nos deixa uma grande lição nessa passagem. Será que é possível um filho ou uma filha do Senhor, um servo ou uma serva do Senhor, do Deus Altíssimo, se entregar como Maria se entregou? De uma forma total, renunciando a si mesmo em favor do Senhor, tão crente, sem hesitar, disposta a sofrer pelo Senhor o que fosse necessário. Para que isso aconteça, nós precisamos do que Maria nos mostrou aqui nessa passagem: obediência e fé. Obediência para deixar Deus nos guiar pelas veredas da vida e fé para nos manter firme nessa caminhada, dispostos a viver perigosamente essa caminhada, mas certos de que será uma caminhada segura, como o filho que confia absolutamente e cegamente em sua mãe ou em seu pai. Maria, ela vai nos deixar outra lição aqui, que é perseverar diante dos desafios. Quando nós vamos analisar o Evangelho de Lucas e os relatos que mencionam Maria, nós vamos ver que ela enfrentou vários desafios. O primeiro desafio se encontra na sua gestação, compreender a fala do anjo com relação àquela gravidez, o anjo trabalhar o coração de José, eles terem o conhecimento e o entendimento de que Deus havia proporcionado a eles aquele momento e que aquilo era algo especial. Receber a palavra de Simeão no templo quando Jesus vai ser apresentado em Lucas 2, no versículo 21. Eles levam Jesus ao templo para fazer a apresentação. Simeão, um homem segundo o coração de Deus, possivelmente desconhecido pela sociedade, pega o menino Jesus no colo, olha para ele e ora a Deus, agradecendo a Deus pelo privilégio de ter visto o Cristo. Mas olha para Maria e com uma palavra que poderia gerar grande aflição no coração dela, diz a ela o seguinte, no versículo 2, no versículo 34. Simeão diz a Maria: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Jesus ainda era bebê de colo e Maria recebe essa mensagem. E que para o nosso coração, como pai, como mãe, produz uma angústia e uma aflição. Mas os desafios não acabam por aí e Jesus cresce. E aos 12 anos eles vão para Jerusalém na festa da Páscoa e quando estão retornando em sua comitiva, quando dão conta, procuram por Jesus, Jesus não estava no meio do povo. Eles já haviam caminhado durante um dia, retornam a Jerusalém à procura do menino Jesus. Quando chegam em Jerusalém, encontram Jesus no templo, conversando com os mestres e questionando os mestres. Queridos, a sua mãe, o verso 51 de Lucas vai dizer o seguinte, nesse cenário em que Jesus se encontrava no templo, que Maria via todos esses sinais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Assim são as mães, que oram e muitos segredos guardam em seus corações. Sonhos, planos, desejos de progresso, de prosperidade aos seus filhos, mas que aguardam no Senhor o cumprimento das promessas para a vida dos seus filhos. Sempre perseveram, sempre avante, sempre buscando
o melhor para os seus filhos, mesmo sabendo que não são donas do destino deles. Muitas choram, muitas sofrem pelos seus, mas Maria as encoraja sempre a prosseguir, independente da dificuldade. Queridos, eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje, mas quando olhamos para Maria e para a mensagem que ela nos deixa, é que devemos sempre perseverar nos desafios. A perseverança, ela é uma característica da mãe cristã, ela é uma característica nossa, dos cristãos. E agora, para caminhar para a conclusão da nossa reflexão. Mães, Maria nos ensina que vocês são mais fortes do que imaginam. Agora eu quero pedir uma atenção especial para os irmãos, para que a gente vá ao Evangelho de João no versículo 19. Versículo 19 do Evangelho de João trata a respeito da crucificação de Jesus. 19 no versículo 25. Perto da cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Queridos, naquele momento, naquele maldito madeiro, onde o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, estava pregado com seu corpo moído, quem estava aos pés daquela cruz? A sua mãe. Imagine como estava o coração de Maria naquele momento. Sabe quando Simeão diz que o seu coração seria transpassado? Imagino que essa era a sensação. Ao ver seu filho amado naquele maldito madeiro, já havia sofrido, já havia sido chicoteado, cuspido, insultado e agora estava lá pregado. Se cumpre a palavra de Simeão. Seu coração estava sendo transpassado e nós não vemos nenhum relato de choro, de lágrimas ou sinais de desequilíbrio emocional daquela mãe. Mas o seu coração deveria estar devastado e consumido pela dor. A teologia vai nos ensinar e a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E agora eu quero muita atenção sua. Meu objetivo aqui não é criar polêmica. É simplesmente pregar a palavra e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando nós olhamos para essa passagem específica, existem alguns teólogos que defendem que para Jesus humanizado, para o Deus homem, para o Deus encarnado, a presença de Maria naquele momento aos pés da cruz significa segurança. Quando Jesus vê a sua mãe ali, aos pés da cruz, os seus discípulos, as pessoas que seguiam, já tinham todos abandonado. Só se encontravam as mulheres que seguiam Jesus. A sua mãe e o apóstolo amado estavam ali vendo aquele momento, sofrendo aquele momento. E para Jesus, a presença de sua mãe ali significava segurança. É claro que alguns teólogos vão dizer que não, que como não existe o relato mais específico de Maria, esse momento trata só da expiação de Jesus e da ascensão dele, do cumprimento da promessa de Deus a respeito de Jesus. Nós entendemos, claro, compreendemos também, mas entendemos nós como filho que as nossas mães são sim fonte de segurança e que podemos concordar também com esse pensamento teológico. Claro que nós vamos concordar com essa visão porque quantas vezes nós não temos a solução para os nossos problemas, quantas vezes nós estamos sofrendo, aflitos, inquietos e corremos para os braços de nossas mães. E ali encontramos abrigo, e ali encontramos calor, ali nós encontramos palavras que confortam.
Nós podemos até ousar dizer que o colo e o abraço da mãe são braços de Deus estendidos nessa terra, que nos curam, que nos restauram, que nos revigoram a alma. Eu quero falar para você hoje, filho. Hoje é dia de amar sua mãe de forma especial. Porém, nós não podemos esquecer de Lucas 2, no versículo 50, em que o verso 50 vai dizer o seguinte, que Jesus retornou com eles a Nazaré, pois ele era obediente. Sejam obedientes às suas mães, amem as suas mães incondicionalmente. Não digam a elas que vocês a amam só hoje no Dia das Mães, mas digam sempre. E principalmente, não só através de palavras, mas através de atitudes. Agora eu quero falar com as mães que não têm os seus filhos nesse dia e que tornam esse dia um pouco angustiante. Quero falar também com os filhos, como eu disse no início, que no decorrer dessa mensagem trouxesse à sua memória momentos bons que viveram com suas mães. Eu quero falar com vocês. O Salmo 56, verso 8, vai nos dizer o seguinte: Tu contaste as minhas aflições, põe a minha lágrima no teu odre. Não estão elas no teu livro? Queridos, em meio a muito sofrimento da vida, Deus se importa com você. Mesmo naqueles momentos em que a vida parece perder a cor e tudo parece um grande dia cinza e nublado, Deus é contigo. Naqueles momentos em que nós não compreendemos o agir de Deus, naqueles momentos em que só o silêncio nos conforta, Deus é contigo. Saber que Ele é soberano e que o Espírito Santo cuida, conforta e consola as nossas vidas em todo momento. Eu quero dizer para você que Jesus conhece as suas lágrimas e Ele quer curar o seu coração. Porém, o primeiro passo para essa cura é contigo. O primeiro passo para a cura é o enfermo querer ser curado. Busque Jesus, clame ao Senhor e Ele te atenderá. Ele ajudará você a lidar com essa situação. Ele trará alegria ao seu coração. Ele trará vida a você novamente. Traga à memória bons momentos vividos com a sua mãe. Mãe, traga à memória os bons momentos vividos com o seu filho. Se necessário chorar, chore. Mas chore de alegria pelo privilégio que Deus te deu de ser fruto de um ventre abençoado, ou de ter tido um filho fruto de um ventre abençoado e que foi bênção nesta terra durante essa vida, e que os seus propósitos foram cumpridos no Senhor. Lembre-se, Jesus conhece as suas lágrimas. Não só recolhe-as no seu odre, como está disposto a escrever uma nova história em você. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e tenha um dia abençoado. Até a próxima, meus irmãos. Beijo no coração.